Bom dia, quem tem alguém por aí? Bom dia pra quem chegou cedo. Daqui a pouco a gente vai começar, só tô esperando um pouquinho as pessoas chegarem. Ei, bom dia. Estão ouvindo bem? Tá tranquilo o som? Acho que sim, né? Testando, acho que sim, né? Tá testando, acho que sim. Beleza. Vou esperar um pouquinho o pessoal chegar. Hoje eu vou retomar a ideia de leitura, né, de um arquivo binário qualquer. A gente vai dar como exemplo aqui, né, continuar como exemplo nossa imagem, mas eu vou voltar um pouco alguns passos, porque eu acho que eu fui muito rápido na última vez. Eu quero voltar um pouquinho pra gente falar com mais calma, principalmente da leitura de um formato binário, né? A gente vai falar da leitura do BMP de novo. Então vou falar com um pouco mais de calma, falar um pouco mais sobre os detalhes, porque tem algumas coisas interessantes ali que independem de ser uma imagem ou não, mas dependem de ser um arquivo binário que a gente precisa ler porventura, ou até mesmo criar um tipo de arquivo para um determinado software que você está fazendo. Então eu vou voltar vários passos para a gente tentar mostrar com um pouco mais de calma a parte do BMP e depois eu falar outras coisas. Tem muitas ideias ainda aqui na cabeça. Acho que dá pra gente, se tiver interesse, dá pra gente continuar falando muita coisa aqui ainda. Interessante que a gente acaba só vendo às vezes na prática e não vendo na universidade. Então eu acredito que seja interessante. Vou esperar mais uns minutos, ver se chega alguém. O pessoal costuma chegar um pouco mais tarde. Bom dia. Bons dias, bons dias. Eu fiz umas pequenas modificações aqui, depois eu posso até mostrar. Principalmente a ideia da API de leitura de imagem, né? Eu fiz uma modificação que, né, quem estava aqui na última vez lembra que a gente tinha que fazer umas transformações dos pixels depois que eu carregava a imagem. Isso não faz muito sentido, né? Se eu tenho uma API, eu tenho que ter uma API consistente. Então, o que eu fiz foi que essa função sempre vai retornar um vetor de pixels da esquerda para a direita, de cima para baixo. Inclusive, a que a gente viu na última vez foi o problema com BMP. Eu descobri algumas outras coisas que eu vou explicar aqui sobre o formato BMP, que eu não tinha lido com a devida atenção à especificação. Tá? Então, agora essa função ela retorna um vetor de pixel num determinado formato. Por enquanto, tô retornando sempre nesse formato R8, ou seja, 8 bits para o vermelho, 8 bits para o verde, 8 bits para o azul sem transparência. E aí fica mais fácil, tem essa função aqui do Raylib, que é só passar, eu só preciso passar o vetor de pixels da imagem. Então eu fiz uma mudança na API para ficar um pouco mais consistente, já que estava totalmente inconsistente. Cada imagem diferente, a gente tinha que fazer uma transformação maluca. E não tava legal isso não. Então eu só fiz isso, eu mostro pra vocês. É uma mudança pequena, mas que traz consistência, né? Apesar disso aqui, como eu já disse várias vezes,
não ser a ideia de ser uma coisa, um projeto, uma biblioteca que vai ser distribuída para as pessoas. Isso aqui é mais uma coisa didática para a gente entender, mas é legal a gente fazer a coisa um pouco mais, um negócio mais consistente, né, para até entender melhor como, por exemplo, eu distribuiria uma API. Eu preciso ter consistência, tá? Então eu fiz umas mudanças na função de carregar a imagem para ser mais consistente a forma como eu retorno essa imagem. Agora eu estou retornando sempre um vetor de pixels. RGB, depende do formato, pode ser outro formato, mas por enquanto eu estou fazendo sempre R8, G8, B8 sem transparência. E eu retorno esse vetor de pixel e ele é lido da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Quem estava na última vez aqui viu que a gente foi abrir o nosso BMP, ele ficou invertido, aí eu desinverti, mudou as cores. Por quê? Porque o RGB ele guarda os pixels da esquerda para a direita, mas de baixo para cima. Então eu tive que transformar isso para ficar igual da esquerda para a direita, porque o arraylib, essa função aqui, ele lê os dados que chamam de scanline, né, da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? E muitos desses softwares fazem isso. Muitos dos formatos de imagem guardam os pixels da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Então eu corrigi aquela história lá do BMP. Eu vou mostrar, só estou esperando mais um pouquinho para ver se chega mais gente. Eu vou mostrar tudo que eu fiz para ficar consistente essa história. E aí está funcionando agora a imagem BMP. E tinha um outro problema que eu vou mostrar também, tá? Então, se eu pegar a imagem BMP agora aqui, ela está com a cor correta na direção correta, tá? Então, aquele probleminha foi resolvido depois que eu parei um pouco para ler corretamente a especificação do BMP, tá? Então isso é importante, a gente entender direitinho a especificação do arquivo que a gente está trabalhando, tá? Então eu fui ler de novo a especificação e descobri inclusive alguns outros detalhes que eu vou falar daqui a pouco, sobre como as coisas são armazenadas no formato BMP não comprimido, tá? Que é a maioria que eu também descobri. A maioria das imagens BMP é no formato RGB 24 não comprimido, tá? Então a gente vai olhar isso aí também direitinho, vai falar sobre os detalhes, né, do que a gente descobriu aqui, tá? Esperar mais 3 minutinhos até dar 9h10. E, ops, o que eu fiz? Não. Tá. É, então vou esperar mais uns minutinhos. Aí eu começo a falar. Outra coisa, gente, também, como eu disse, como isso aqui é uma construção que a gente está fazendo aqui completamente didática, tá? Não faz sentido eu fazer uma biblioteca de carregamento de imagem, sendo que, por exemplo, essa própria biblioteca que eu uso para desenhar tem uma biblioteca para carregar imagem, tá? O que a gente está fazendo aqui é uma construção didática para a gente entender como essas coisas funcionam, tá? E eu poder, né, usar isso no dia a dia, se eu precisar, por exemplo, de criar meu próprio formato de arquivo, independente de ser imagem ou não, ou trabalhar com algum formato de arquivo específico, tá? Então é mais para a gente começar a ter um passo, né, inicial para começar a entender como é que eu faço para abrir um arquivo de tal formato e usar no meu software, ou como é que eu faço para escrever um arquivo em tal formato para que ele possa ser aberto por outro software, já que eu estou construindo um software que eu preciso salvar alguma coisa num formato específico, tá? Então de novo, isso é mais uma construção
didática para a gente ver. A gente não está interessado aqui em otimizar, em fazer uma biblioteca de imagens fantástica que vai carregar todos os tipos de imagem do mundo. Não. A ideia é um ponto de partida inicial para a gente entender como é que essas coisas funcionam, tá? E poder depois, né, cada um estender isso para especificidade, né, do que está querendo criar, tá? Assim, independente, eu vou começar a falar agora sobre as mudanças. Primeiro eu vou falar das mudanças, pequenas mudanças que eu fiz na API para ela ficar completamente consistente, tá? Então agora, independente da imagem que eu carrego, ele já me retorna uma imagem que tem algumas informações específicas, tamanho, largura, altura, todas aquelas especificações que a gente viu na última vez. E também agora ela sempre me retorna um vetor de dados com um formato. Eu posso escolher o formato, tá? Mas no caso aqui eu estou sempre carregando com formato RGB R8, G8, B8, 8 bits para o vermelho, 8 bits para o verde, 8 bits para o azul, nessa ordem. Então eu tenho um pixel 24 bits, outro pixel 24 bits, outro pixel 24 bits e assim por diante, tá? Que deve ser lida da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então a minha imagem começa da esquerda para a direita, vai sendo lida de cima para baixo, tá? Então foi essa a mudança que eu fiz para que a API ficasse mais consistente, eu não precisasse fazer nenhuma transformação depois que eu carregar a imagem, tá? Porque a maioria dessas bibliotecas de imagem fazem isso, te retornam um vetor de pixel em algum formato. Pode ser, por exemplo, em vez de 8, pode ser menos bits para o verde, vermelho, menos bits para o verde, menos bits para o azul, ou pode ser RGB alfa, ou pode ser YCMK, sei lá, tem vários formatos de imagem aí. A gente vai usar esse aqui não comprimido, então ele está falando com ele, ó, não está comprimido, e o formato é esse. Então essa função aqui já vai carregar corretamente os pixels que eu estou entregando para ela, tá? Então vou começar aqui a mostrar as mudanças que eu fiz na API para que ela ficasse um pouco mais consistente. Bom, vamos lá. Primeira mudança, né, foi aqui. Essa aqui não mudou nada, tá? Isso aqui não mudou nada. Depois eu vou mostrar o que é isso aqui que eu fiz. Isso aqui também é legal a gente entender umas coisinhas, mas aqui não mudou nada, tá? E em cada uma dessas funções, agora, por exemplo, netppm, a gente lia ela e guardava os zeros e uns, e guardava os pixels de acordo com o que a gente lia do arquivo. Agora aqui a gente fez um pouquinho diferente, tá? Ops. O que a gente fez? Eu peguei e não, não é essa função aqui não, pera aí. Read PGM ou ppm, tem o read bpm, tá? Então, se eu for nessa função aqui agora, o que acontece? Eu já leio, por exemplo, isso aqui recordando aqui desse formato, é um formato preto e branco, né, onde é o formato texto, onde eu tenho um cabeçalho, tamanho, largura e altura, e tenho os pixels 0 preto e não, desculpa, 0 branco e 1 preto, tá? Então, simplesmente eu vou já colocando no vetor de imagem dela aqui, ó. Agora os dados que eu tenho que ler é largura vezes altura vezes 3, porque são 3 bytes para cada pixel, tá? E eu já coloco aqui branco e preto, tá? Então eu já coloco o pixel já correto, acabou. Então, beleza. Para ler ppm funciona, para ler PGM, desculpa, esse aqui é PBM, né, preto e branco, e aqui é o PGM ou PPM. É a mesma coisa, eu leio largura vezes altura vezes 3, e aí, se é escala de cinza, lembrando que agora eu converto o espaço de cores lá, que tem, são 12 tons de cinza, 256 tons de cinza, 2 tons de cinza, aí eu converto a cor e coloco, o cinza é todo mundo, todos os pixels têm o mesmo valor,
tá? Aí dá um tom de cinza diferente, tá? Então, isso aqui é tranquilo. E se for net ppm, eu coloco eu vou lendo cada pixel e vou colocando aqui. Tá? Então, lembrando que o net ppm tem tem três valores e eu leio esses pixels, tá? E vou colocando. Esse aqui é o pixel, o valor do pixel, eu vou colocando é, no vetor, tá? RGB. Então, já retorno a função da maneira correta. Tá? Então, agora eu vou abrir um parênteses aqui, né, para a gente falar de algumas outras coisinhas para depois voltar no formato bitmap, porque tem coisas que eu preciso entender ou deveria entender antes de começar. Tá? Então, peraí, vou voltar aqui primeiro. Eu me lembro que eu falei isso, que é o seguinte. Aqui, o que a gente está fazendo? A gente criou uma struct, que é o chamou de BMP Header, que ela tem 16 bits para uma assinatura, 32 bits para o tamanho do arquivo, 32 bits reservados, que não são usados, são reservados, por exemplo, para o programa de imagem que criou, então se ninguém lê isso aqui não vai fazer diferença. E aqui é o offset do começo do arquivo onde está o dado. Tá? Então a gente fez esse atributo aqui, esse aqui é um atributo do GCC. Se você for programar com com o compilador da Microsoft é diferente, tá? É só procurar como não alinhar structs no MSVC, você vai ver, mas isso aqui ele fala para ele não alinhar os endereços desses caras aqui. E aí eu vou fazer esse parênteses agora para falar sobre alinhamento de dados, tá? Então, o meu arquivo BMP, ou a maioria dos arquivos binários, né? Normalmente eles começam com um cabeçalho. Tá? Então, meu arquivo BMP começa com um cabeçalho que ele está escrito no arquivo as seguintes coisas. Primeiro, 16 bits, que significam assinatura. No caso do BMP pode ser BM, tem várias assinaturas. Tá? Depois, ele tem 32 bits tamanho do arquivo, depois 32 bits reservados, depois 32 bits offset. Eu muito bem poderia ler os 16 primeiros bits, depois ler mais 32, depois ler mais 32, depois ler mais 32. Para facilitar e principalmente para criar um tipo de dados bem definido aqui, que fica mais fácil de eu usar depois, normalmente a gente faz isso, a gente faz um struct que representa o cabeçalho, e aí na hora de ler esse dado, a gente lê de uma vezada só. Tá? Então, por quê? Porque teoricamente, a struct ela tem esses caras aqui, começam no endereço inicial da struct, e aí depois, 16 bits depois, começa esse cara aqui. 32 bits depois, começa esse cara aqui. 32 bits depois, começa esse cara aqui. Por que teoricamente? Porque esses caras podem estar alinhados em posições de memória que tem um alinhamento específico. Tá? Que tem que ser alinhados em o endereço inicial desses caras pode ser que tenha que ser múltiplo de um determinado valor. Tá? Nas arquiteturas mais antigas, quando eu acessava os dados, eu conseguia acessar de maneira muito mais rápida se eles estivessem alinhados num determinado... tipo, o endereço ele é múltiplo de 32 bits, alguma coisa nesse sentido. Tá? E aí, essa ideia continua. Tá? E aí, agora a gente vai fazer um programinha simples aqui para ver como é que funciona esse alinhamento. Como é que essas coisas acontecem em C, por exemplo. Tá? E como o GCC trata esses alinhamentos. Então, primeira coisa aqui, vamos pegar aqui, vou abrir um novo arquivo aqui. E vamos fazer um exemplozinho aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Bom, deixa eu pegar um exemplo aqui que eu já... Então, olha só. Vou pegar uma struct aqui, qualquer, tá? Ele tem um byte aqui, ele tem um short, que são 2 bytes, né, 16 bits aqui. Ele tem um inteiro, que são 32 bits aqui, e ele tem mais um char, que é 1 byte aqui, 8 bits.
Tá? Então 8 bits, 16 bits, 32 bits, 8 bits. Tá? Então, teoricamente, se eu fosse pensar de maneira inocente, essa struct ela teria que ter 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, né? Ó, 1 byte, 2 bytes, 3, 4 bytes aqui, né? 2 bytes, 4 bytes e 1 byte. 1 byte, tá? Só para eu ter certeza, se eu não me engano, os shorts são 2 bytes mesmo. São 2 bytes o short. Então eu tenho 1 byte aqui, 2 bytes aqui, 4 bytes aqui e 1 byte aqui. Então, teoricamente, essa struct seria 1, 1, 2, 3, com 4, 7, 8 bytes, certo? Se eu for pegar, imprimir esse cara aqui, se eu for imprimir esse cara aqui, ele teria o número de bytes que eu espero que são a soma dos bytes individuais de cada componente dele. Fechei. Vamos abrir de novo. Só para a gente entender aqui. Então tá. Então esse meu programa aqui, se eu rodar ele agora, ele imprimiu 12. Bom, 1 mais 2, 3, mais 4, 7, mais 1, 8. Ele imprimiu 12. Por que ele imprimiu 12? Porque cada tipo tem que estar alinhado num determinado endereço, tá? O endereço que ele inicia tem que ser múltiplo de cada um endereço e a struct tem que terminar no múltiplo do maior tipo, do alinhamento do maior tipo, tá? Então, se eu for pensar aqui, esse cara aqui, 12 bytes. Bom, que esquisito. Aqui só tem 1, 2, 3, 7, 8. Tá? Se eu usar, eu vou falar do alinhamento, mas só para mostrar para vocês o que eu estou falando. Se eu usar esse atributo aqui, se eu usar esse atributo aqui, vocês vão ver o que vai acontecer. Ele vai ficar com os 8 bytes, tá? Que deveria, certo? Porque eu disse para ele não se preocupar com alinhamento, tá? Qual que é a implicação disso? A implicação disso, gente, que é o seguinte: se eu tivesse um tipo de arquivo binário que eu quisesse ler e ele tivesse, por exemplo, 1 byte seria tal coisa. Depois ele tem 2 bytes mais uma informação. Depois tem 4 bytes outra informação. Depois mais 1 byte outra informação. E eu usasse essa struct desse jeito que está aqui e fizesse a leitura direta igual a gente fez para o cabeçalho do BMP, ele não ia ler corretamente, porque ele ia ler 1 byte, que é esse cara aqui. Depois vai ter um dado aqui a mais para fazer o alinhamento, tá? E aí, quando eu ler os próximos bytes, eu não vou estar colocando nessa variável aqui. Eu vou estar colocando uma posição de memória que eu eu tenho até acesso a ela, mas eu não tenho um nome para ela, tá? Então, vai ficar tudo esquisito, tá? Vou ter que eu poderia até fazer manualmente esse acesso, mas nem sei se dá, acho que dá, mas não faz sentido, tá? Então, por isso que a gente põe esse atributo aqui para falar, olha, não alinha nada. O primeiro byte da struct vai ser um char,
Um byte depois vai ter esse cara, 2 bytes depois vai ter esse cara, 2 bytes depois vai ter esse cara, tá? Inclusive, se eu tiver esse tipo de informação, eu consigo fazer aritmética de ponteiro aqui na struct e acessar cada um desses caras aqui através de aritmética de ponteiro e sem acessar, por exemplo, né, se fosse um ponteiro, né? Sem fazer, por exemplo, botar uma coisa assim. Por exemplo, isso aqui. Estou fazendo um malloc de um ponteiro para essa struct, tá? Se ela não for alinhada, se ela for alinhada, eu não posso, tipo, isso aqui, gente, ó, esse cara, primeiro ponteiro vai apontar para esse cara aqui sempre, sempre, tá? Sempre. Se eu mandar imprimir, vamos quer ver, ó, data 1 é igual, é um char, né? A. Se eu mandar imprimir que data aponta, vamos tirar o alinhamento aqui, tá? Só para vocês verem o que eu estou falando. Aqui eu vou só fazer um cache para char asterisco aqui, para char, desculpa. Ah, tá. Vou fazer um cache para... Não. Isso aqui é um ponteiro. Não posso fazer. Eu posso fazer isso. Deixa eu ver. Bom, funciona. Ele está reclamando ali, mas funciona, tá? Porque esse cara aqui aponta para o início da struct, tá? E aí eu mandei imprimir um char. Ele está apontando para cá. O ideal, talvez, era fazer esse cast aqui. Não sei se ele vai encher o saco. Aí ele dá erro. Tá, mas aqui deu certo, tá? Então ele vai imprimir esse byte aqui, que é o A, tá? Se isso aqui não fosse alinhado, isso aqui, gente, estaria apontando esse cara aqui estaria apontando para esse cara aqui, tá? Só que vocês veem que não rolou. Se eu voltar com alinhamento, isso vai acontecer. Quer dizer, desculpa, se eu tirar o alinhamento, ops, eu vou ter que fazer algum cast aqui. Que é o ponteiro, né? Tem que fazer um cast aqui. Isso aqui não é short, int não é short. Uai, gente. Por que isso aqui não deu?
Isso aqui deu certo. Agora esse aqui... Ah, tá, tô andando um byte. Foi mal. É porque aqui... Quando eu faço isso aqui, eu tenho que fazer um cache para um char asterisco isso aqui primeiro. Eu preciso andar um byte. Eu tava andando o struct inteira, tá? Pronto. Tá vendo? Lógico, gente, não recomendo ninguém fazer isso, tá? Só estou mostrando para vocês que os dados eles estão contíguos na memória aqui. Eu tenho esse ponteiro aqui começa apontando para o início da struct que aponta para esse cara. Se eu andar um byte, eu tenho esse cara aqui. Se eu depois andar 2 bytes, né? Eu vou ter... Aí eu vou andar 2 bytes. Eu vou ter... sei lá. Aqui é data 3. Se eu andar 2 bytes... Ops. Ah, não, 3 bytes, foi mal. Que é sempre do início, tá? Então eu tenho que andar um byte desse mais 2 desse. Então são 3 bytes. Tá? Se eu andar 3 bytes, eu tenho esse cara aqui. Então, o que eu estou mostrando para vocês é que esses dados aqui estão contíguos na memória e eu consigo fazer isso. Tá? Então, quando eu mando ler de um arquivo 8 bytes, que seriam esse cara, ele vai ler do arquivo e vai guardar exatamente aqui. Tá? Que é o que a gente fez no nosso programinha ali, quando a gente fez isso aqui no cabeçalho. Tá vendo? Eu converti esse ponteiro para um cabeçalho read, peguei o que ele aponta e ele vai apontar para um conjunto de bytes contíguos que significam exatamente os dados que estão nesse cabeçalho aqui. Porque eu mandei não alinhar. Tá? Então, voltando aqui, como eu mandei... Agora, se eu deixar ele alinhar, eu perco todo esse controle. Né? Eu não perco, não, que eu consigo descobrir onde esses caras estão, mas, teoricamente, eu perco o controle. Tá vendo? Ó? O primeiro ponteiro sempre começa aqui. Isso aqui é sempre. Tá? O resto, não. Agora, esse cara aqui tem alguma coisa no meio aqui. Ó. Tem alguma coisa aqui no meio. Beleza, gente? Alguma dúvida aí até agora? Acho que as pessoas foram... A galera foi perdendo interesse Estranho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fala 4, mas tem 7, sei lá. Mas beleza, gente? Até aqui? Então, e aí agora, como é que eu sei, né, como cada um desses caras é alinhado? Primeiro, tem no GCC, no Visual C++, no Borland, em vários compiladores, quando compilado em 32 bits, mas eu acho que, se eu não me engano, se for 64 você tem uma mudancinha pequena, tá? Mas basicamente, o que acontece? Um char, ele é um byte alinhado com um byte, ou seja, ele tem que começar, ele pode começar em qualquer endereço, tá? O char pode começar em qualquer endereço. Beleza? Então o char, se tivesse uma struct toda de char, beleza, porque o char pode começar em qualquer endereço. O short, ele tem que começar no endereço múltiplo de 2, tá? O int no múltiplo de 4, o long no múltiplo de 4, um float no múltiplo de 4, um double no Windows no múltiplo de 4, no Linux no múltiplo de 8, tá? Se for 64 bits é sempre no múltiplo de 8, o double. Então, assim, cada tipo ele tem que começar num endereço múltiplo de algum outro tipo. Então, nesse caso aqui, olha só, a gente tem um cara aqui que pode começar em qualquer endereço, um byte, tá? A struct, como um todo, ela tem que começar no endereço que é múltiplo do maior alinhamento aqui, no caso seria o int, tá? O int tem que ser alinhado em 4 bytes, tá? Então, no caso aqui, gente, que acontece? Esse cara aqui, ó, ele é múltiplo de 4 bytes. Eu sei que essa struct ela está alinhada no múltiplo de 4 bytes, porque o maior alinhamento aqui é do int, tá? Então, esse cara aqui começa no início dela, beleza? Aí eu pulo um byte. Se eu pulo um byte, eu não tenho um múltiplo de 2 no próximo endereço. Então, ele vai tipo colocar um cara aqui, vai colocar um byte aqui a mais,
tá? Então, na verdade, esse cara aqui, ele não está 1 byte depois desse. Quer dizer, isso, ele está 2 bytes depois desse. Agora, por exemplo, se eu andar 2 bytes aqui, ó, e tirar esse cara aqui, só comentar ele, tá vendo? Eu achei o 16 já. Consegui achar o 16, tá? Por quê? Por que isso? Ó, essa struct começa no múltiplo de 4. O endereço dela é múltiplo de 4 bytes, tá? Esse cara aqui começa, então, aonde a struct começa. O endereço inicial da struct, na verdade, é o endereço desse char. Teoricamente, 1 byte depois eu teria esse cara. Só que a gente sabe, se um cara é múltiplo de 4, se eu somo 1, ele não vai ser múltiplo de 2. Então, eu tenho que colocar um padding aqui de 1 byte. Né? Eu tenho que colocar 1 byte a mais ali, ou não, né? O compilador vai fazer isso. Bom, esse cara aqui tem que ser múltiplo de 4. Aí tá ok. 4 bytes, tá alinhado. Tá? O tamanho final da struct também tem que ser alinhado no maior byte, no maior tamanho. Tá? Aqui no caso vai ser 4, que é o int. Então, no final das contas, eu vou ter 3 bits aqui, 3 bytes, desculpa, para fazer que essa struct seja alinhada num múltiplo de 4 bits, o final dela. Tá? Então, se eu não sei disso, eu posso ter problemas sérios quando eu vou persistir dados e quando eu vou ler arquivos binários. Tá? Então, então sempre eu devo usar esse unpacked aqui? Não. Tá? Não. Faça isso quando você precisar persistir os seus dados e garantir que ele vai ser lido. Quando você, por exemplo, define um tipo de arquivo. Aí você diz que os tantos primeiros bytes são isso, depois de tantos bytes é outra coisa, depois de tantos bytes é outra coisa. Se você quiser salvar struct direto com fwrite, você tem que fazer isso, porque senão você não vai estar salvando no formato que você definiu. Do mesmo jeito, se você quer salvar um arquivo de um determinado formato para um determinado programa ler, você tem que tomar cuidado. Tá? Então é importante a gente saber isso. Tá? Outra coisa, às vezes você quer fazer aritmética de ponteiro com o struct, você tem que saber que ela é alinhada. Por exemplo, o GCC ele tem umas flagzinhas, como é que chama? São opções do próprio compilador, tipo esse atribute, né, isso é do compilador. Em outros compiladores isso aqui é diferente. Ele tem algumas coisas para você, por exemplo, descobrir qual é o deslocamento de determinado, quanto que é o deslocamento de determinado dado dentro de uma struct, quantos bytes ele está depois do início da struct, tá? O GCC tem uma diretiva para você fazer isso, tá? Agora deixa eu ver se eu acho ela aqui. Acho que tem aqui. Ele tem uma diretiva para você. Deixa eu ver. Eu só não lembro aqui. Offset. Eu acho que é offset off. Se não me engano é offset off. Ver. Então não. Você pode forçar alinhamento, você pode forçar quantos que você quer que seja alinhado, tem tudo isso, tá? Isso aqui é muito usado, gente, em programação, como é que fala? Sistemas embarcados, onde você tem restrições de alinhamento, né? Você tem restrições de acesso, tá? Então, nas arquiteturas de computadores não é muito comum, não, tá? Eu acho que é offset off mesmo. É isso mesmo, tem essa função aqui, offset off, tá? Que ele me diz quando que começa um cara. Vamos voltar aqui para nossa struct original, sem empacotar ela. Então, vamos imprimir. Vamos tirar esse trem daqui.
Vamos imprimir offset off struct mixed data data 3. Não é assim não? Ah tá, acho que eu tenho que pegar aqui e ter o tipo já data 3. Faltou um parênteses aqui. Onde que ela tá? Ops. stddef.h. Opa. Que não deve ser um. Deixa eu ver aqui. É um tipo. Não, isso aqui é um tipo. Tava certo. Struct mixed data e o membro dela. Data 3. Ela retorna um size t, então aqui é zero. Então a gente sabe que esse cara aqui começa no 0. Esse cara aqui, se bem que eu vou botar o 2 aqui, né? Vamos pegar o 2. A gente sabe já o offset dele, né? A gente sabe que esse cara aqui, ó, tá 2 bytes depois. Não, 2 bytes do início. Não, tá errado, pera aí. Não são 2 bytes. São 3, né? Estranho. Ah, não, tá certo. Tá certo. Não, tá certo, não. Tá certo. Ah, não, tá certo, gente. Era pra ser 1 byte, mas são 2. Tá certo, foi mal. Tá certo. Então, ele, teoricamente, sem o alinhamento, ele tá 1 byte. Com o alinhamento, desculpa, sem o alinhamento, ele tá 1 byte depois, porque ele tem o char. O char é 1 byte. Só que com o alinhamento, ele fica 2 bytes depois. Que eu tenho que ter um stuffing de 1 byte ali, para deixar o endereço dele alinhado com múltiplo de 2, né? O endereço dele tem que ser alinhado ao múltiplo de 2. Então, tem que ser um múltiplo de 2, desculpa. Então, ele tem 2 bytes. Se eu voltar com o package aqui, não sei escrever isso aqui de novo, copiar aqui. Se eu voltar com ele aqui, ele vai estar. Aí o offset dele vai ser 1 byte. Tá vendo? O offset dele vai ser 1 byte. Tá? Então, isso aqui é só para vocês entenderem que existe isso aqui em C. Tá? Existe isso nas arquiteturas. As arquiteturas modernas não precisam tanto disso mais. Tá? Não é um impacto muito grande no desempenho, como era antigamente nas arquiteturas mais antigas. Em sistemas embarcados, talvez o impacto seja muito maior. Tá? Inclusive, tem erros antigamente que davam quando você tentava acessar dados não alinhados. Tá? Hoje em dia, as arquiteturas modernas não tem tanto problema com isso. Então, esse é um primeiro ponto importante que a gente tem que saber quando a gente vai ler arquivos binários, desde que eu queira, logicamente, igual a gente falou, né, que eu queira usar structs para facilitar a leitura do meu arquivo. Então, vamos voltar. Pessoal, alguma dúvida aí? Beleza? Então, por isso que a gente usou, né, esse attribute package aqui nos nossos cabeçalhos, tá? Cabeçalho, né, do BMP InfoHeader, que é um outro cabeçalho que tem. Esses caras aqui que a gente teve que criar para o BMP InfoHeader. Então a gente usou esse atributo package aqui para falar não alinhe nada. Eu quero, quando eu pedir para ele ler um cabeçalho desse inteiro, eu quero que ele leia de acordo com os bytes de forma contígua na memória. Então esse struct aqui começa no endereço e ela tem 32 bits depois tem esse cara, 32 bits depois vem esse, 32 depois vem esse, 16 bits depois vem esse, 16 bits depois vem esse, e assim por diante no formato que eu coloquei. Beleza, gente? Ok? Então, vamos voltar aqui no nosso BMP, tá? Eu vou botar aqui de novo o formato BMP. Gente, de novo, eu fiz aqui um formato específico de um cabeçalho, tá?
mas existem vários. Mas a gente vai, só para a gente entender, né? Então, para eu criar para eu ler um arquivo binário, qual a vantagem desse offset? Então, nas arquiteturas antigas, os dados algumas arquiteturas só deixavam os acessos de memória, eles tinham que ser alinhados. Você não podia fazer acesso não alinhado. E em algumas outras podia ser desalinhado, mas era muito mais rápido fazer acesso alinhado. Hoje, eu realmente já procurei e muita gente ainda não, as pessoas ainda não sabem, quer dizer, não sabem dizer se isso é necessário, tá? Não tem, as arquiteturas modernas provavelmente não têm uma vantagem muito grande em você sempre acessar endereço de memória num alinhamento específico, tá? Antigamente isso era em algumas arquiteturas estritamente necessário, só podia acessar se eles tivessem, só podia acessar endereços alinhados em determinados bytes, você não podia acessar o endereço ímpar, por exemplo, tá? Exemplo, eu não sei se estou dando um exemplo assim hipotético, tá? Em outras era muito mais rápido o acesso fosse alinhado. Nas primeiras GPUs o acesso alinhado era muito mais rápido. Hoje também já diminuiu isso, mas isso voltou quando começaram as GPUs. As GPUs tinham uma restrição, né, que o acesso alinhado era muito mais rápido. Tá? Então era legal a gente fazer os nossos dados de uma certa forma para fazer sempre acessos alinhados. Agora também já mudou um pouco isso. Tá? Então as arquiteturas modernas já não se preocupam mais com isso, mas os compiladores continuam fazendo. Tá? Eu sei que em sistemas embarcados isso ainda é verdade, tal, mas nos processadores atuais a gente não tem muito por que ficar com esse acesso alinhado não, mas ele existe. Tá? Beleza, então vamos voltar aqui para o BMP. Então, se eu pegar a especificação do BMP, ele tem um cabeçalho, tá? Ó, estrutura dele, um cabeçalho, depois um outro cabeçalho, tá? Esses dois aqui não são opcionais. Ele depois tem várias outras coisas aqui. A gente implementou um cabeçalho chamado... Aqui, eu acho que melhor esse aqui está um pouquinho melhor. Cadê? Da Wikipedia. Esse cara aqui tá não sei se está melhor, mas foi o que eu usei. Então a gente implementou esse aqui, que é o bitmap v5 header, que na verdade pode ser qualquer um, talvez. Porque eu sei qual o tamanho do cabeçalho. Uma coisa que eles fizeram é o seguinte, eles botaram o tamanho desse cabeçalho, desse segundo cabeçalho aqui dentro do cabeçalho. Então isso aqui foi importante, a gente vai mostrar aqui no código. Tá? Mas basicamente, primeiro, ele tem um cabeçalho que é de todas as versões, é sempre assim. Tá? Esse cara aqui, como tá vendo? Esse aqui é o 0, 2, 6, quantos bits vem depois? 0, no início desse cara tem 2 bytes, que é o propósito. Desculpa, o propósito não, é um cabeçalhozinho que a gente chama de... Como é que a gente chamou ele? Assinatura. Cadê? Esse aqui, ó. Assinatura, tá? E ele tem alguns... por exemplo, BM é o Windows. BA é o S2. CI é o S2 Struct Color Icon. CP, esse aqui, né, era quando tinha um S2 aí que foi um dos primeiros termos operacionais com interface gráfica. Tá? Então, você tem... Nossa, aqui a gente nem tá ligando para esse cara, tá? A gente só lê esse valor. Tá? Depois eu tenho 4 bytes, tá vendo? Então eu leio esses dois primeiros bytes, que são 2 char. Depois eu leio 4 bytes, que é o tamanho do arquivo BMP em bytes. Tá? Então, aqui, ó, são 32 bits, eu leio ele aqui. Então, eu fiz struct de acordo com a especificação. Tá? Então, eu tenho que ter um cara de 2 bytes, que é assinatura, tá? Que é 2 bytes. Tá? Eu tenho que ter um cara de 4 bytes, que é o tamanho, ó. Esse cara aqui tem 4 bytes. Depois eu tenho que ter um cara de 2 bytes, que é reservado para aplicação. O outro cara de 2 bytes, que também é reservado para aplicação. Para mim, como eu não estou usando isso, não estou me interessando nisso, eu botei logo os 4 bytes inteiros aqui numa variável só, tá? Porque eu vou ignorar esse cara aqui. Tá? E depois eu tenho mais 4 bytes, que é o offset, ou seja, o endereço inicial do byte que os dados estão. Tá? Então, se eu pego do início do bitmap e somo esse offset, eu estou lá no vetor
de pixels, tá? Estou exatamente no vetor de pixels. Beleza? Então, foi o que a gente fez aqui, ó. A gente leu esse cabeçalho, ó. Então, lembra que eu carrego a imagem toda na memória como um vetor de bytes, né? Que char asterisco poderia ser o int8, né? Um assigned de int8 ou um byte, tá? Então, um vetor de bytes. Aqui eu tenho os dados que eu estou apontando ele para esse cara aqui, para eu não perder esse ponteiro aqui, para depois eu poder liberar ele. E aí eu começo a ler. Então eu pego, esse cara aponta para o início da imagem, eu converto isso aqui para um ponteiro, para um header e pego o que ele aponta, porque ele vai pegar exatamente tantos bytes que eu preciso e vai ler para essa variável aqui. Então ele vai ler esses bytes e copiar esses bytes para essa variável header aqui. Tá? E aí eu somo o tamanho do cabeçalho aqui, eu ando a memória, né? Eu estou fazendo uma aritmética de ponteiro aqui, eu estava apontando para o início da imagem, agora eu já descartei, já li aqueles bytes. Então eu somo o ponteiro. Então, agora eu estou apontando para um cabeçalho depois. Beleza? Eu fiz aqui um if-def aqui só para imprimir esses caras quando eu compilar em debug. Tá? Se eu não compilar em debug, ele não vai imprimir. Aí eu tenho um outro cabeçalho agora, que é esse info-header. Tá? E aí, tem uma diferençazinha aqui, tá vendo? Aqui eu andei o tamanho desse cabeçalho. Aqui eu andei o tamanho que o BMP me diz que o cabeçalho tem. Por quê? Porque são várias versões de InfoHeaders diferentes, tá? E cada uma delas tem um tamanho diferente. Então aqui, ó, tá vendo? A gente tem esse cara aqui que tem 12 bytes, tem esse cara aqui que tem 64 bytes ou bits. Bytes, desculpa. Então eu tenho esse cara aqui que tem 124 bytes, tá? Então a gente pegou esse cara aqui todo e uma coisa interessante, se eu não me engano, eles todos, eles têm os mesmos inícios assim. Então se esse cara aqui tem 12 bytes, então ele tem essas três primeiras informações aqui, ó. Não, aqui tem 4, 4 e 4. Tá? Esse cara que tem 64 bytes, ele vai continuar e as coisas foram sendo adicionadas em ordem aqui. Por quê? Porque se eu implemento esse cara aqui, eu estou implementando todos os outros também. Porque olha só, não tem problema. Quer dizer, isso pode dar um probleminha se a imagem for menor do que o tamanho do maior cabeçalho. Tá? Isso pode acontecer. Mas nesse caso aqui eu estou mandando ele carregar isso aqui para cá e depois eu estou andando na memória somente o tamanho do cabeçalho que ele me diz que tem. Que vem daqui, ó. Que vem da imagem. Vem da imagem. Isso está na imagem. Tá? O tamanho do cabeçalho está na imagem. Está no arquivo binário. Tá? Então é a primeira informação desse cara aqui, é o tamanho dele. É isso? Deixa eu ver. Primeira não. A primeira informação dele é o tamanho do cabeçalho. Tá? Então essa é a primeira informação dele. Beleza? Então, eu li esse cabeçalho, li o cabeçalho aqui, tá? E andei para frente, tá? Ignorei o resto porque eu já li o cabeçalho, então, bom, fui para frente. E aí, aqui eu estou imprimindo algumas coisinhas para ver se eu estava lendo o cabeçalho certinho, não imprimi tudo, tá? Beleza. E é o seguinte, como a gente está lendo só imagem, eu tomei a decisão de ler só bitmaps que tem 24 bits por pixel. Depois eu posso poderia estender isso, mas por enquanto resolvi ler só os caras que tem 24 bits por pixel e que não tenham compressão. Tá? Também está no cabeçalho. Quantos bits por pixel tem, se ele tem compressão ou não, estão no cabeçalho da imagem. Tá? Então eu pego a imagem e falo que o formato dela é Microsoft BMP RGB24. Isso aqui nem estou usando mais, mas mantive. Tá? Largura e altura. Então, aqui eu fiz um W e um H, porque eu vou usar esses caras aqui depois. É igual a img.it, que é igual a InfoHeader.it. Então, eu estou fazendo aqui atribuições em cadeia. Esse cara vai atribuir para esse, que vai atribuir para esse. Tá? E aí, como eu tenho 3 bytes por pixel, o tamanho da imagem vai ser altura, largura vezes altura vezes 3. Ok? E aí começaram algumas coisas que eu fui lendo do formato BMP e entendendo melhor. Tá? Bom, teoricamente eu já li o primeiro cabeçalho, já li o segundo, eu já estou
no início da imagem. O mais correto, gente, era eu pegar, porque, cadê? Onde eu começo? Esse source string aqui, né? O mais correto, eu acho, que era fazer o seguinte. Vamos ver se vai dar certo isso. Se não der, eu tiro. Mas eu acho que o mais correto seria fazer reapontar esse cara aqui, porque parece que tem um alinhamento também onde inicia os seus pixels. Mas para ter certeza, eu poderia fazer isso aqui, ó. Source string é igual ao... Lembra que eu guardei um ponteiro para esse cara aqui, que no comecinho, ó? Eu guardei um ponteiro... Esse aqui é o ponteiro original, esse aqui aponta para ele, tá? Então, eu falo que isso aqui é igual a isso, mais header ponto data offset. Teoricamente, vou ver se dá certo isso, eu não testei não, mas vamos ver. Teoricamente, o vetor de pixels começa exatamente onde na variável offset aqui do cabeçalho, tá? Que ele me diz, esse offset é justamente, ó, do vetor de pix do cabeçalho, ó, offset from the beginning of the file, from beginning of file to the beginning of the bitmap data. Ou seja, o offset, né, a distância a partir do início do arquivo até o início dos dados do bitmap, que seria de fato o vetor de pixels, tá? Então, se eu não, acho que a gente executou aqui, ó. No caso aqui seriam 138, nesse caso é exatamente isso, porque eu tenho 124 num cabeçalho e o outro tem, deixa eu ver, esse segundo cabeçalho aqui tem 124 bytes e o primeiro tem 2, 8, 10, 12, 16, tá? Então seria 124 mais 16, não, eu estaria, ops, são 16 mesmo? Deixa eu ver. 2, aqui tem 12, não, são 14, foi mal, são 14. Tá aqui, ó, 3, 3, 4, 4, 4, então 12 bytes, mais 2, 14. Que dá 14 mais 124, dá exatamente 138. Tá? Eu não sei se tem algum, se pode ser diferente, esse data offset pode ser diferente da soma dos dois cabeçalhos. Tá? Então, mas para garantir, se eu fizer isso aqui, vai dar certo. Tá? Porque esse cara aqui é 138, esse cara aqui é o início da imagem, eu estou reapontando esse cara aqui. No final das contas ele não vai fazer nada, mas eu, tipo, para garantir, eu posso fazer isso. Eu não sei se vai ter, se existe alguma possibilidade dos bitmaps começarem num endereço diferente que seja logo depois dos dois cabeçalhos. Tá? Mas para garantir a gente pode fazer isso aqui. Tá? E aí começa, aqui gente, vão ter coisas aqui que eu fiz para ficar legível, tá? Eu olhei alguns códigos que carregam BMP e eles fazem uns shifts, umas coisas muito loucas, provavelmente por desempenho. Aqui a gente quer entender como as coisas funcionam, então a gente vai fazer a coisa de uma forma mais legível possível, tá? E aqui vem as particularidades do BMP que eu não tinha lido antes, eu não tinha, eu achava que, beleza, agora os bitmaps estão lá e é só ler o resto dos bitmaps, né? Não sei se vocês lembram, eu fiz um main copy do resto para o vetor de pixels. E aí as cores ficaram diferentes, tudo isso ficou diferente, tá? Então a gente vai entender aqui o que acontece. Bom, primeiro, no formato bitmap, as linhas elas são empacotadas, vamos dizer assim, em endereços que são alinhados em 24 bits, se eu não me engano. Tá? Então, todas as linhas, eu tenho a primeira linha e eu tenho que ter uns pixels também de stuffing, né, de preenchimento, para que a linha esteja toda alinhada no determinado, acho que são 24 bits, tá? Num determinado endereço, um determinado o fim dela seja múltiplo de um determinado endereço. Tá? Então, não, desculpa. É 32 bits, tá? Alinhamento de 32 bits, ou seja, 4 bytes. Ou seja, o tamanho da linha tem que ser múltiplo de 4 bytes. Mesmo a linha da imagem não sendo múltiplo de 4 bytes, mas o tamanho da linha tem que ser múltiplo de 4 bytes. Então é assim que é guardado o bitmap. Eu guardo a linha inteira e ponho dado suficiente ali, 0, sei lá o que, pra... Na verdade não preciso botar nada, porque esses dados vão ser ignorados.
eu vou alocar, na hora de, por exemplo, se eu quisesse salvar essa imagem, eu vou alocar, na verdade, espaço suficiente para guardar uma linha, mais o resto para ela ser múltiplo de 24, de 32 bits, ou de 4 bytes. Tá? Então a gente faz uma continha aqui, que é 24 vezes o tamanho da largura, dividido por 32 vezes 4. E aí pega o menor inteiro maior do que isso. Então, arredondo, vamos dizer assim, arredondo para cima. Tá? Então, esse vai ser o tamanho da linha que eles chamam de package, né? da linha com os dados extras, se necessário. Tá? O tamanho da linha mesmo que eu preciso são 3 bytes por largura. Então, se eu tenho uma imagem com 100 de largura, cada linha tem 300 bytes, correto? E eu tenho tantas linhas quantos forem esses bytes. Tá? Então, eu tenho esse alinhamento aí das linhas. Tá? E aí, os dados extras que eu preciso ignorar, que a gente vai ver que a gente vai ignorar aqui, ó, tá vendo? Eu estou ignorando esses caras aqui, são exatamente o tamanho da linha múltiplo de 4 bytes menos o tamanho real da linha. Tá? Naquela imagem que a gente testou, deu certinho porque ela não tinha nenhum alinhamento. Tá? O tamanho era zero, dava zero esses dados extras, então acabou funcionando. Tá? E aí tem outra particularidade do BMP que eu falei, né? Os pixels são guardados da esquerda para a direita, mas de baixo para cima. No PMN, PPM, PGM que a gente fez era da esquerda para a direita, de cima para baixo. Tá? E na maioria das imagens é assim, que chama scanline. Tá? Aqui a gente no BMP a gente tem da esquerda para a direita, de baixo para cima, por isso que nossa imagem, quem lembra aí, ficou invertida. Tá? E aí, lembrando também que a gente tem que pensar, uma imagem seria uma matriz de pixels, mas a gente está usando um vetor, né, para guardar isso aqui unidimensional. Tá? Então, o que eu fiz? Para ir de 0 à altura, para j de 0 até a largura, eu calculo a posição do pixel, que é... Agora, aqui eu estou colocando de baixo para cima. Quando eu faço altura menos i menos 1, eu estou colocando de baixo para cima. Eu vou colocar esse cara aqui no final do vetor. Tá? Porque o nosso negócio é de cima para baixo. Tá? Então, eu estou botando ele... Esse aqui é vezes 3 são... quantos bytes são, né? Então eu pego isso, porque eu vou pegar 3 bytes, tá? Por isso que eu soma uma string aqui, ó. Então, e outra particularidade, apesar de chamar RGB24, os pixels são guardados B, G e R, não RGB. Então o primeiro é o azul, depois o verde, depois o vermelho, tá? Não é RGB. Então o primeiro cara é o verde, o segundo cara é o... Desculpa, o primeiro cara é o azul, o segundo é o verde, então eu tenho que inverter isso aqui também. Lembra? Aí eu mudava, vocês lembram, na última vez eu mudava uma coisa, mudava a cor, ficava tudo cagado, depois mudava a direção. Então, né, ele é BGR, B, G e R. Tá? Então eu pego o primeiro, o segundo, o terceiro, e eu coloco na posição o R na primeira posição, depois o outro na posição mais 1, depois o outro na posição mais 2. E agora eu estou botando na posição certinha, de baixo para cima. Tá? Porque eu pego a altura menos i menos 1. Tá? O i começa do zero, então a primeira posição vai ser a altura menos 1. Né? A primeira posição vezes a largura. Então eu vou preenchendo o meu vetor dessa forma, tá? De maneira invertida. Como eu disse, eu fiz esse for aqui para ficar claro, para ficar mais claro. Eu vi umas implementações que fazem umas coisas meio bem mais eficientes, mas difíceis de entender. Eu queria, né, ficasse claro aqui. Tá? Então aqui eu peguei e estou colocando... Isso aqui, gente, é a fórmula para você transformar... Aqui, daqui para cá. É a fórmula para você transformar um índice linear... Desculpa, dois índices não lineares, ou seja, o i e o j de uma matriz no índice linear. Aqui eu estou pegando o h menos i menos 1 para preencher minha matriz de baixo para cima. Isso, como se ela estivesse de baixo para cima. Tá? Eu estou pegando a primeira linha, a última linha da matriz, vamos dizer assim, de pixels no RGB, no BMP, vira a primeira linha da matriz de pixels da minha imagem que eu quero retornar. Então eu estou lendo essa linha de baixo e colocando em cima. Tá? Então é isso que eu estou fazendo. Beleza? Então aí deu tudo certo agora. Tá? Então eu tinha essas duas particularidades. Eu tinha a particularidade das linhas serem múltiplas de 4 bytes e eu tenho que ignorar, tá? E ter os dados no BMP guardados de
da esquerda para a direita, de baixo para cima, e a biblioteca que eu estou usando lê os bytes da esquerda para a direita, de cima para baixo. A maioria faz isso. Tá? Então, e aí, no final das contas, vamos ver agora, eu vou compilar de novo, porque eu não sei. Ups. Eu não sei se aquelas somas, eu acho que vai funcionar assim. Tá? Beleza, tá vendo? Aqui, ó, meu BMP. Como eu não compilei debug, ele não está botando as informações aqui. Eu fiz outra coisinha também para você, quando você cresce ela, a imagem cresce também, a janela, mas meu BMP está aqui certinho, tá? E todos os outros formatos também, ppm, por exemplo, está aqui. Aqui eu não botei o debug info. ppm, o pgm, que é a escala de cinza, também está funcionando direitinho, tá? E eu tenho ppm, que é preto e branco, tá? Então todos os formatos agora, a gente consegue ler esses 4 formatos diferentes de imagem. 3 deles a gente viu que são formatos de texto, né? E não comprimido, e também a gente viu um formato comprimido, não, desculpa, também não comprimido, mas binário, que é o famoso BMP, tá? Então a gente conseguiu ler esses caras com sucesso, tá? E funciona legal, tá tudo funcionando agora. Quem tava aí na última semana, né? Semana passada, eu acho. Tô meio perdido no tempo, mas acho que foi semana passada. Viu que tava tudo errado, né? Tava tudo esquisito. Nossa imagem ou vinha ao contrário, ou vinha com os pixels todos errados. Então agora a gente tem tudo certinho, tá? Então essa é uma primeira coisa, a coisa que eu queria mostrar, queria explicar com um pouco mais de calma o formato BMP, tá? Ele não é um formato complicado, isso é uma das grandes vantagens desse formato, apesar dele não ser muito eficiente em armazenamento e tal, ele é um formato muito simples, muito fácil de ser trabalhado, né? Muito fácil você ler uma imagem BMP, tá? Então, esse é um primeiro ponto aí que eu queria mostrar para vocês com mais calma, tá? Então, de novo, a ideia aqui primeiro é mostrar de forma didática, tá? Apesar de ter coisas um pouco complexas aqui, algumas aritméticas de ponteiro que talvez vocês não tenham entendido no primeiro momento, mas não acho que são muito complicadas de entender. Isso é uma primeira coisa, tá? Então aqui a nossa ideia é ser uma coisa um pouco mais didática. Não tem propósito nenhum, tipo, essa biblioteca que eu vou usar. Não faça isso. Existem coisas muito mais eficientes que isso aqui, disponíveis de forma open source, tá? Então, de novo, isso aqui é uma brincadeira didática aqui pra gente entender como as coisas funcionam. E também a imagem aqui foi um exemplo. Tá? A ideia aqui qual que é o ponto de início para eu ler um arquivo binário, para eu poder escrever um arquivo binário, tá? Para eu poder criar um programa que vá, por exemplo, salvar alguma coisa no BMP, tá? E eu quero implementar isso, eu não quero botar dependências extras no meu software, porque é muito simples, eu quero só realmente um BMP, tá? Então, por exemplo, essa é um ponto de partida, ou um BMP, ou eu preciso salvar um arquivo num formato específico, porque aí eu posso pegar e abrir num outro programa para poder ler esse arquivo, tá? Então é um ponto de partida. A gente tem que entender o formato, ler a especificação dele, entender como é que a gente vai fazer um parser para aquele formato. Eu preciso fazer texto, é binário. Tem formatos híbridos que são horrorosos, né? Eu tive que criar um formato de arquivo para o meu simulador que é chamado de VTK. VTK. Ele é estranho demais porque ele é híbrido, tá? Ele é híbrido em texto e binário. Então, assim, é esquisito pra caramba. Eu não gosto nada disso, tá? É muito estranho mesmo. Ele é híbrido. E aí tem um que o formato mais... Esse cara aqui, por exemplo, é fácil, é só texto. Aí tem um que é híbrido. Aí tem um outro formato que é XML aqui. Esses caras aqui são XML com binário no meio.
tá? Tem só XML, que já acho muito esquisito. Eu não acho que precisa de XML para nada, para esse tipo de coisa. E ele tem formatos binários, ou pode ser base 64, ou pode ser binário com compressão, tá? Então, assim, é muito esquisito mesmo. Mas eu tive que implementar esse cara aqui. Tive não, né? Eu decidi implementar porque eu queria que meu software salvasse nesse formato. Então eu tive que tratar esse tipo de arquivo, que era um híbrido, por exemplo. O começo dele é um XML, depois é dado binário, tá? E aí você tem que comprimido, tá? Então você tem que partir da especificação e aí, igual eu falei, eu tive que usar um parser XML para pegar os dados do início do arquivo e depois ler as coisas em binário para um pedaço do arquivo. Então é meio esquisito. Eu particularmente achei esse formato muito estranho. Não acho que é legal não. Para mim tinha que ser tudo binário, muito mais fácil de lidar. Tá? Mas beleza, os caras acho que provavelmente sabem muito mais que eu nesse negócio, porque é um software aí, open source bem famoso, mas eu achei muito esquisito esse formato. Mas beleza. E aí, como forma só de exercício, de novo, como é que eu tô falando, isso aqui é uma ideia didática, como forma de exercício, na minha quando eu estava implementando isso aqui, eu falei assim, vou fazer o seguinte, vou fazer um formatinho aqui simples, pra vocês, por exemplo, entenderem, se eu quiser, eu tenho um software e eu quero que a saída dele seja persistida no arquivo, eu quero decidir um formato para ele. Só o meu software que vai ler e escrever nesse formato, mas é legal eu ter esse formato, tá? Por exemplo, você está fazendo um jogo, você quer fazer quer salvar o estado do jogo, né? Salvar o jogo. Você tem que decidir um formato. Como é que vai ser o formato desse arquivo que eu vou salvar? Tá? Então, eu decidi criar um formatinho de imagem aqui, simples demais, bobo, mas que dá pra gente ter uma ideia. Eu chamei ele de CIF, que é o Saketo Image Format, vamos dizer assim, tá? E ele é simples, bem simples, e eu vou usar compressão aqui, só para vocês entenderem. Primeiro, se eu for ver aqui, ninguém consegue abrir ele, isso é uma desvantagem. Eu não posso usar o GIMP para abrir ele, porque ele não sabe ler esse arquivo. Tá? Então aqui ele pode ser ou comprimido ou não. Tá? O comprimido aqui tem 975K e o não comprimido tem 3 MB. O não comprimido é muito parecido com o BMP, só que não tem aquela restrição das linhas serem múltiplos de 4 bytes e não tem RGB em vez de GBR, sei lá. Ele é diferente, ele é um formato RGB. Tá? E aí eu não consigo abrir ele em lugar nenhum, a não ser no software que eu fiz, né? No software que eu fiz, eu consigo abrir ele, porque eu programei o decoder, né? O decodificador e o codificador para ele, tá? Então, eu consigo ler nesse meu formato que eu criei, tá? Então, eu vou mostrar ele de novo. É uma ideia de exercício, tá? De criar um arquivo, um formato de arquivo. Não tem nenhuma ciência muito complexa por trás dele, tá? E a inspiração para esse formato foi o formato VTK comprimido, tá? Então foi minha inspiração para fazer esse formato, porque tem uma coisa legal, é que com essa ideia dele quando é comprimido, você pode criar um decodificador paralelo um pouco mais fácil da forma como as coisas estão organizadas, tá? Então, vou mostrar qual foi a ideia desse formato. Deixa eu ver aqui onde ele está. Vamos ver aqui, ó. Pronto. Então, deixa eu ver se tem o write. Vou mostrar o escrever, porque aí a gente já fala um pouquinho do formato, como é que é a ideia do formato. Tá? De novo, muito simples exercício de programação aqui. Tá? Então, beleza. O que acontece? O meu formato é do seguinte, eu vou até abrir, se eu posso abrir ele aqui com Vim, vocês vão ver
ele vai começar como string cif, tá? Então essa vai ser a primeira informação que tem no arquivo que eu posso usar para identificar esse formato, tá? Então eu vou ter, vou mostrar o cabeçalho aqui que é mais fácil, tá? Então esse vai ser o cabeçalho do meu formato, esse é o cabeçalho, tá? Ele tem um char start 3 bytes, que vai ser a string cif. Então eu consigo entender, eu consigo verificar se aquilo ali é um arquivo cif olhando os 3 primeiros bytes dele. Depois eu copiei do BMP isso aqui, largura, altura, bits por pixel. Tá? A gente vai fazer normalmente 8 bits por pixel, tá? RGB 24. Aqui, gente, poderia ser uma flag só, poderia ter uma flag com esses dois caras aqui, mas 1 bit para cada uma, né? Eu estou gastando 8 bits para um cara que vai ser 0 ou 1 e 8 bits para um cara que vai ser 0 ou 1. Mas eu botei isso aqui mais, esse aqui foi mais por completude, tá? Se ele tem a componente alfa, né, da transparência ou não, eu não li nenhuma imagem com transparência, mas eu botei por completude. E aqui se ele é comprimido ou não, tá? Então se ele for comprimido, eu tenho que ler de uma forma, se ele não for comprimido, eu tenho que ler de outra forma, tá? Então a primeira coisa é esse é o cabeçalho que eu criei, tá? Tem uma assinaturazinha de início, a largura da imagem, a altura da imagem, quantos bits por pixel os pixels são guardados, se está comprimido e se tem alfa, né? Tem a componente alfa do RGB alfa, a transparência, tá? Então essa é a minha primeira coisa. Então eu tenho o cabeçalho, aí aqui, gente, essa função ela escreve uma imagem, tá? Então eu passo para ele o nosso tipo abstrato de dados imagem, um path, né, um caminho, e se eu vou comprimir ou não, tá? Bom, então eu crio o cabeçalho, aí eu ponho no cabeçalho, né, aqui ó, header. Eu faço uma encopy do endereço de header.start, esses 3 bytes aqui, cif. Então eu botei, né, toda a imagem cif começa assim. E aí a altura, a largura e a altura vem da imagem. Então essa função aqui é para você pegar uma imagem num formato X e escrever no formato cif, ou uma não comprimida e escrever no comprimido, tá? Então eu posso pegar uma imagem, eu posso ler um BMP e converter para o meu formato, tá? E aí se o formato que vem daqui, que a maioria dos nós for uncompressed, não comprimido, R8, G8, B8, eu tenho 24 bits por pixel e o alfa é 0. Então eu não tratei nenhuma outra situação, tá? De novo, isso aqui é mais um exercício de programação. Beleza. O tamanho dos dados vai ser largura vezes altura vezes bits por pixel dividido por 8. Se eu tenho, por exemplo, 24 bits por pixel, isso aqui vai dar 3. Então é largura vezes altura vezes 3. Tá? Só também por completude. Aí eu vou abrir um arquivo para escrever em binário nele. Tá? Eu vou escrever o cabeçalho inteiro nele. Tá vendo? É legal a gente fazer isso porque você consegue fazer essas coisas fáceis. Então aqui, ó, unpacked para que isso aqui seja. Então na verdade o meu formato é 3 primeiros bytes aqui, depois 4 bytes a largura, 4 bytes a altura, 2 bytes isso, 1 byte isso, 1 byte isso. Essa struct aqui representa isso desde que ela não esteja alinhada, tá? Desde que ela esteja com unpacked, tá? Como eu expliquei anteriormente. Então eu vou lá e vou escrever o cabeçalho na minha imagem, da minha imagem no arquivo, tá? E agora a gente vai começar, vou mostrar primeiro o não comprimido, depois eu mostro o comprimido. Tá vendo? Bem pequeno o código, tá? Um dos motivos que eu escolhi o formato parecido com o VTK comprimido é porque eu já tinha tudo implementado, tá? Vocês vão entender que eu já tinha essas coisas implementadas. Isso aqui foi rapidinho de implementar porque eu já tinha algumas funções extremamente importantes implementadas já implementadas aqui, tá? Então, beleza. Vamos começar com o não comprimido, tá? Isso aqui poderia estar tudo aqui dentro. Isso aqui poderia estar tudo aqui, porque não faz sentido ela estar em outro lugar. Só. Beleza. Tá. Isso aqui é só se for comprimido que eu vou precisar dessas variáveis aqui. Então eu escrevi o cabeçalho, beleza, escrevi o cabeçalho. Se não for comprimido, é só pegar o que o cara tinha lá dos dados, que já vem no formato que eu quero, tá? E escrever aqui no arquivo,
A fwrite escreve em binário, eu vou pegar o image.data, que é o cara que veio, é o vetor de dados, são os pixels da imagem que veio como parâmetro, e eu escrevo aqui que é o data size, que é largura vezes altura vezes bits por pixel dividido por 8. Tá? Então, escrevo um data size, aqui é o fwrite é o vetor, o ponteiro que você quer escrever, qual que é o tamanho de um elemento, ou de todo mundo nesse caso, e quantos elementos são. Então é todo mundo, uma vez só, e aqui o arquivo, beleza. Se eu escrever isso aqui, eu tenho o meu formato sem compressão. Então essa minha imagem ela tem um cabeçalhozinho bem simples e tem os pixels logo depois do cabeçalho, tá? Tantos bytes quanto forem os pixels. Muito simples, sem compressão. E aí a gente vai agora para falar do comprimido, tá? Esse aqui é o formato de imagem, de novo, eu me apropriei das ideias lá do VTK, que é o formato aberto, tá? Não tem patentes envolvidas nele, mas me apropriei desse formato que é o seguinte. Então, na verdade, o formato da imagem é o seguinte, é um cabeçalho, é um cabeçalho, tá? Quantos bits tem meu cabeçalho? Vamos ver aqui. Só para completar isso aqui. Meu cabeçalho tem 3. Aqui tem 4. 2 bytes. Vamos ver quantos bytes, desculpa. 1 byte, 2 bytes, 4 bytes, 8 bytes, 12 bytes, 15 bytes. Tá? Provavelmente isso é péssimo ter um 15 bytes, mas vai ser 15 bytes. Vão ser 15 bytes meu cabeçalho. Então vamos botar aqui, ó. Ideal talvez seria botar 16. 15 bytes no cabeçalho. Tá? Então eu tenho, o meu formato ele é composto, formato comprimido, tá? Formato não comprimido é mais simples. Formato comprimido, ele é um cabeçalho de 15 bytes. Logo depois desses 15 bytes, eu tenho a compressão. E aí a compressão aqui, como eu disse, isso aqui não fui eu que criei, a ideia é do formato VTK, que ele comprime partes do arquivo para poder fazer leitura em paralelo em blocos. Então ele pega um bloco de um tamanho X e comprime um bloco do seu dado binário. Ele pega sei lá, o seu bloco vai ser, aqui a gente fixou o tamanho do bloco, acho que são 32K bytes cada bloco no máximo, tá? Então um bloco tem 32K, então eu vou pegar 32K da imagem e vou comprimir num bloco. Aí depois vou pegar mais um e comprimir num outro bloco. E eu vou fazendo isso. Tá? Então eu vou ter vários blocos comprimidos. Então o meu dado ele vai ser comprimido, em vez de comprimir tudo de uma vez nada só, eu vou comprimir vários blocos. Isso possibilita, por exemplo, a descompressão e a compressão em paralelo, porque eu posso pegar uma thread, pegar um bloco, a outra thread pegar outro bloco, a outra thread pegar outro bloco para descompactar esses blocos. Então, nossa imagem é o número de blocos. Aqui, né? Aqui agora eu tenho quantos blocos são. Tá? Esse aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui, ó, cada um desses caras fala o que é cada coisa. Tá? Então, tenho quantos blocos. O meu formato binário me fala quantos blocos eu tenho. Tá? Bom, qual que é o tamanho do bloco antes da compressão? Tamanho de todos os blocos têm o mesmo tamanho, tá? Então, antes de comprimir, qual que é o tamanho deles? Eu vou mostrar isso daí. No caso aqui, a gente tem blocos de 32K, eles vão ser comprimidos para um tamanho menor de 32K, tá? Mas eu falo que todos os blocos sem compressão vão ter 32K, tá? A não ser o último bloco, porque se não for múltiplo do tamanho do bloco, vai sobrar, por exemplo, sei lá, 8K no final. Esse cara vai ter um tamanho diferente. Se for zero, quer dizer que não tem último bloco, tá? Então eu tenho no binário lá quantos blocos são, qual que é o tamanho de cada bloco sem comprimir, qual que é o tamanho do último bloco e qual que é o tamanho do bloco i comprimido. Qual que é o tamanho do bloco 1 depois que eu comprimi ele? Qual que é o tamanho do bloco 2 depois que eu comprimi ele? Qual que é o tamanho do bloco... Porque, gente, para descomprimir, eu tenho que saber o tamanho dele, tanto o tamanho que eu
tenho que ter original, quanto qual é o tamanho comprimido. Então eu preciso guardar. Então, ó, e depois eu tenho os dados comprimidos, tá? Eu vou colocando lá no final os dados comprimidos. Então eu tenho número de blocos, tamanho dos blocos sem compressão, tamanho do bloco do último bloco sem compressão, se houver resto, tá? Porque pode não ser divisível. O tamanho do primeiro bloco comprimido, porque, gente, quando vocês conhecem compressão de dados, mas a característica dos dados descomprimidos podem levar a uma maior ou uma menor compressão. Não quer dizer que eu pego um bloco de 32K que ele vai dar sempre o mesmo tamanho comprimido. Vai depender de como esses dados se apresentam. Se eu tenho muita repetição de bytes, alguns algoritmos fazem uma compressão melhor, senão, entendeu? Então, cada bloco comprimido, apesar deles terem o mesmo tamanho descomprimido, o tamanho deles comprimido vai ser diferente, porque vai depender de como esses dados são apresentados para o algoritmo de compressão. Tá? Então, cada bloco pode ter um tamanho diferente. Então, por isso que eu tenho que ter o tamanho de cada bloco aqui. Então, vamos lá. Se eu tenho 100 blocos, eu vou ter 100 inteiros aqui, dizendo qual que é o tamanho de cada um dos blocos. E aí, depois, os dados comprimidos de fato. Tá? Então, na época que eu tive que implementar esse formato VTK, eu implementei algumas funções que, quando eu fui implementar esse cara aqui, já tinha tudo pronto. Então, foi bem tranquilo. Tá? E aí eu tenho, qual que é o tamanho depois da compressão. Tá? Esse cara aqui, a gente nem sei se eu uso ele mais depois. O que eu quero comprimir, o que eu quero comprimir vai ser guardado nesse ponteiro aqui depois que eu comprimir. Esse cara aqui que eu vou guardar, esse data aqui, ó, vai ser esse ponteiro aqui, compressed data, porque eu vou guardar nele todos os dados que eu comprimi. Aqui, número de blocos, tá vendo? Ó? Tá vendo que tem o fwrite. Esquece essa função por enquanto, a gente vai ver ela com calma. Mas ó, o meu formato é o número de blocos, com inteiro de 64 bits. Qual que é o tamanho dos blocos descomprimido? Um inteiro de 64 bits. Qual que é o tamanho do último bloco? Inteiro de 64 bits. Qual que é o tamanho de cada... Aqui esse cara é um ponteiro. Então esse cara aqui é um vetor de tamanhos. Tá, ó. Esse cara aí, tá vendo? Ó, eu tenho agora que, em vez de 1 aqui, ó, é num blocks. Então eu vou ter uma entrada para cada bloco. Qual que é o tamanho dos blocos comprimidos? Qual que é o dado comprimido? Então esse é o meu formato. Ó, tá vendo? Dá para ver direitinho aqui nas escritas que eu estou fazendo no arquivo. Tá? Gente, eu fiz com fwrite aqui, mas provavelmente talvez seja... Eu acho que é prudente, por exemplo, montar uma string na memória e depois escrever, dependendo do que você está fazendo. Se as imagens forem muito grandes, você evitar ficar fazendo várias escritas pequenininhas por vez. Tá? Juntar um pouco mais num buffer e escrever uns buffers maiores. Mas aqui eu fiz de forma rápida, só para mostrar. Então, a gente está fazendo um fwrite para cada coisa que eu quero escrever no arquivo. Tá? Então, beleza, eu vou escrever. Agora, como é que eu calculo eles? Né? Aí que tá, eu tenho uma função, fiz uma função que tem 300 parâmetros, que ela vai fazer exatamente isso. Vai calcular, ó, o nome dela é Calculate Blocks and Compress Data. Eu calculo todos esses valores aqui vão ser calculados e eu já vou comprimir os dados aqui tudo de uma vez só. Tá? Porque eu vou precisar desses valores. Então eu tenho o data size, que é o tamanho dos blocos dos dados que eu quero comprimir de forma original. Qual que é o tamanho original dos dados? Ó? Vendo? É o número, a largura vezes a altura vezes o número de bits por pixel. Então eu tenho o data size. Esse que é uma variável de retorno, que vai me dar o total de bytes. Esse cara aqui eu nem uso. Ah, não, desculpa, uso aqui, né? Eu preciso dele para quando eu for escrever o dado comprimido, eu tenho que saber qual que é o tamanho dele. Então eu uso ele aqui. Tá? Qual que é o tamanho depois que eu comprimir? O que eu quero comprimir? Eu quero comprimir esse cara aqui, o image.data. Aonde esses caras vão ser guardados? Vão ser guardados nesse variável compressed data. Nessa função, eu estou alocando esse compressed data dentro da função, porque eu preciso saber qual que é o tamanho comprimido. A gente vai ver como. Para eu alocar ele, então primeiro eu preciso alocar ele aqui dentro, então eu preciso de um ponteiro para ele. Então eu não posso alocar ele antes. Como eu vou alocar ele, eu vou precisar dele aqui fora, eu vou ter que passar ele como referência, porque eu vou mudar o valor do ponteiro. Né? Ele vai me retornar quantos blocos eu vou usar, vai me retornar qual que é o tamanho dos blocos sem compressão, vai me retornar qual que é o tamanho dos blocos com compressão,
e vai me retornar qual que é o tamanho do último bloco. Tá? Esse 6 aqui, eu botei hard-coded aqui, mas isso é o nível de compressão. Tá? Aqui, gente, a gente vai usar um algoritmo de compressão chamado Deflate, que é o algoritmo de compressão que vem na Zlib. Tá? Eu não sei nunca parei para implementar um algoritmo de compressão, não é uma coisa muito simples, então eu estou usando o algoritmo de compressão da Zlib, que já está aqui, já está implementado, então eu estou usando ele. Aqui é qual que é o nível de compressão, vai até 9, se eu não me engano. 6 é o default dele, botei 6, tá? Então agora vamos dar uma olhada nessa função. Essa função não é muito trivial, mas vamos dar uma olhada nela. Também não é muito grande, mas não é muito trivial. Tem umas continhas, é conta, tá? É conta. Bom, primeiro, o tamanho do bloco comprimido eu botei como constante. Isso aqui eu falei 32K, não é mais. Eu aumentei porque isso aqui esse cara aqui, essa parte aqui é o original do VTK, tá? Eu multipliquei por 4 porque estava ficando muito bloco. Tipo, aquela imagem nossa estava ficando 128 blocos. Aí eu falei, não, vou aumentar o tamanho de cada bloco, tá? E isso aí seria para ver, isso daí teria que tunar para ver qual que seria uma boa. Às vezes nem botar ele fixo, porque se bem que esse cara aqui a gente vai precisar não vai precisar depois. Às vezes nem botar fixo, tá? Isso aqui foi para facilitar. Então se a gente ver aqui, isso aqui é 1 a 15 A vezes 4, você tem 131, isso aqui são 128K cada bloco. Então tem 128K cada bloco. Cada bloco sem compressão. Então eu vou pegar a minha imagem, pegar um pedaço dela de 128K e vou comprimir. Aí eu vou pegar mais um pedaço de 128K e vou comprimir. Pegar mais um pedaço de 128K e vou comprimir. Então é assim que eu vou fazer. Tá? Eu vou pegar um pedaço de block size K e vou comprimir. Tá? Bom, isso aqui nem é para chamar de compressed block size. O ideal é block size só. Beleza. Acho que eu não uso ela mais em lugar nenhum, não. Tá. Então, aqui, gente, se o que eu tenho que comprimir é menor que o tamanho do bloco, aí o tamanho do bloco vai ser o tamanho do dado que eu tenho que comprimir. Lembra que total data size before compression é um parâmetro, é o tamanho dos dados que eu quero comprimir. Se isso aqui for menor do que o tamanho de cada bloco, né, eu falo, não, então o tamanho do bloco vai ser um bloco só desse tamanho aqui. Tá? Então isso aqui é só uma formazinha de falar, não, peraí, eu estou comprimindo um bloco de 128K, mas minha imagem tem 2K, então vou fazer um bloco de 2K. É lógico, o tamanho do bloco tem que ser maior que zero, que não faz... esse aqui, gente, só para não ter comprimir zero, tá? Tô fazendo um acerte aqui, isso aqui é só uma checagem, tá tudo correto. Então, aí, ó, o block size uncompressed é esse block size aqui. Então, esse é o tamanho do bloco descomprimido. Não comprimido, desculpa. Tá? Como que é o tamanho do bloco que eu preciso chegar quando eu vou descomprimir? Eu tenho que chegar nesse tamanho aqui. Ó. Logicamente, o último bloco pode ser menor do que isso. Então, aqui isso aqui é a variável de retorno. Tá? Eu estou retornando essa variável aqui, né, como se tivesse, eu estou colocando o valor dela aqui. Então, aqui eu vou falar para a função que chamou, qual que é o tamanho do bloco que block size uncompressed, tá? Esse cara aqui, porque eu preciso saber qual que é o tamanho do bloco descomprimido para guardar. Faz parte do cabeçalho da imagem o tamanho do bloco descomprimido. Todos os blocos, a não ser o último, têm o mesmo tamanho, tá? Descomprimido. E aqui eu tenho de novo, continhas, não tem nada, aqui começa a ficar um pouquinho mais complicado, mas por enquanto é conta, tá? Ó, número de blocos que eu tenho completos é divisão inteira, aqui ó, vai ser a divisão inteira entre o tamanho dos dados antes da compressão dividido pelo tamanho do bloco. Então, se eu tenho que compactar, a gente falou que os nossos blocos têm 128K. Se eu tenho que compactar 256K, eu vou ter dois blocos.
se eu tenho que compactar 258K, eu vou ter 2 blocos, vai faltar 2 bytes, eu vou colocar ele aqui, ó, o tamanho do último bloco, tá? O número de blocos é exatamente o número de blocos completos mais 1, se esse cara aqui for diferente de 0. Ok? Então, o número de blocos é igual ao número de blocos completos mais 1, se esse cara aqui for diferente de 0. Se não, vai ser exatamente esse cara aqui. Então, se eu tenho que comprimir, meu bloco tem 128K, eu tenho que comprimir 256K, isso aqui dá 2, esse resto aqui dá 0, então eu não vou somar nada aqui, tá? Beleza? Então, eu tenho essa continha aqui só para saber quantos blocos eu tenho. Eu tenho um bloco sobrando no final ou não? Tá? Muito simples. Então, aqui eu sei exatamente quantos blocos eu vou ter no final da minha imagem lá, tá? E aqui, gente, eu estou alocando esse vetor. Esse vetor aqui também está sendo alocado aqui, tá? Um vetor que vai me dizer qual que é o tamanho de cada bloco. Então, eu estou alocando ele aqui, tá? Size t, é um vetor de size t, então é size t vezes o número de blocos. Isso aqui, gente, eu estou botando um ponteirinho aqui porque isso aqui veio como referência daqui. Então, eu pego o que ele aponta, tá? Então, só estou alocando aqui, tá? Aqui que é a função, essa função aqui, gente, é da zlib, tá? Que me diz qual o tamanho dos dados que eu vou ter depois que eu comprimir, tá? Então, aqui, ó, compressed data size é igual a essa função compressBound do total data size before compression. Então, essa função aqui vai me dizer qual que vai ser os dados comprimidos, tá? Então, por isso que eu falei, esse buffer comprimido, ele vai ter que ser exatamente desse tamanho aqui, ó. Vai ter tantos bytes aqui, ó. Vai ter no mínimo, tá? Isso aqui eu acho que é um limite, tá? É um limite. Upper bound, tá vendo? A compress bound retorna um limite superior do tamanho comprimido depois que eu usar a compress ou compress 2, tá? Então, ele ainda fala, ó, deve ser utilizado antes de chamar a função compress ou compress 2 para alocar o buffer de destino. Então, isso aqui é um limite superior, tá? Eu tenho que alocar no mínimo esse tanto de byte aqui para meu buffer. Pode ser que eu precise de menos, mas eu preciso alocar esse tanto de byte aqui para o meu buffer. Então, eu estou alocando esse cara aqui, tá? Aqui eu estou apontando, eu estou criando um ponteiro de unsigned char para esse data compress aqui, ele vem como void. Nem precisaria, eu não quero perder esses ponteiros. Então, eu estou só criando um ponteiro acessório aqui, tá? Para esse cara, e eu estou criando um ponteiro que vai apontar para esse buffer que eu vou comprimir, tá? A gente vai precisar dele para andar nesse buffer aqui, tá? Então, o tamanho descomprimido é o tamanho do buffer descomprimido, a gente vai ver isso aqui, do bloco descomprimido, e aqui, tá vendo? Cada buffer, esse aqui é o tamanho do bloco, tá, gente? Cada bloco, quando eu comprimir, ele vai ter no máximo esse tamanho aqui. Então, esse cara aqui eu preciso para poder andar no meu bloco também, no meu vetor. Vamos lá. Aí que começa a complicar um pouquinho, mas não é também muito complicado. Então, eu vou para i igual a 0 e menor que o número de blocos e mais. Se eu estou no último bloco, tá? Se eu estou no último bloco e o tamanho do último bloco é diferente de 0, então aqui eu estou no último bloco e eu tenho um restinho ali, tá? Então, o uncompressed data size é o último bloco a ser comprimido, o tamanho do último bloco a ser comprimido, né, o resto. E esse cara aqui vai ser o compress bound desse cara, tá? Então eu estou pegando o limite superior de quanto que eu tenho que, porque a função compress 2 que a gente vai usar nessa função compress buffer, ele precisa de saber qual que é o compress bound. Eu podia usar esse valor lá dentro. Mas o que eu estou fazendo é o seguinte aqui, gente. Olha só. Essa função vai me retornar exatamente o tamanho do bloco depois de eu comprimir. Isso aqui é um limite superior. Tá? Essa função, tá vendo que eu estou fazendo? Eu estou recebendo o valor dessa função aqui. Essa função aqui, ó, compress buffer, a gente vai ver ela daqui a pouco. Ela vai me dizer exatamente o tamanho
que ficou depois que eu comprimi. Porque eu preciso do valor exato. Isso aqui são limites superiores, mas eu preciso do valor exato que a gente vai ver aqui. Mas esse valor exato só é feito depois de fato que eu comprimo. Por isso que eu preciso desse cara aqui, ó, para alocar meu buffer antes. Porque eu não sei ainda, não comprimi, e eu preciso desse buffer para guardar o dado comprimido. Tá? Então eu preciso alocar antes. Então essa função aqui, ela vai ter o que eu quero comprimir, que é o ponteiro para o dado. Qual que é o tamanho desse cara sem comprimir, antes de comprimir, que a gente viu aqui que é o tamanho do bloco não comprimido, que eu nem sei se eu precisava de tantas variáveis auxiliares aqui, mas agora já tem. O que eu quero, aonde eu vou guardar esse cara, tá? Qual que é o limite superior para o tamanho desse cara e qual que é o nível de compressão. Tá? Então essa função aqui, ela é simplesinha, que aqui ela vai usar uns tipos malucos da Zlib, tá? Então tem que fazer essas conversões, bytef, são tipos definidos pela Zlib, tá? Tá vendo? Um bytef é um byte far. O byte é um unsigned char, tá? Então é só typedefs, tá? Então só typedefs. E aí essa função compress2 vai comprimir os dados. Então eu tenho o cd, o que eu quero comprimir, tá? O cs é aonde eu vou guardar esses dados que eu comprimi. O ud é qual que é o tamanho do dado descomprimido. O us é qual que é o tamanho... Não, o d, desculpa. O d... Peraí. Foi mal. O cd é o dado não comprimido. Foi mal, vamos voltando. O cd é o dado comprimido, tá? O cs vai guardar o tamanho do dado comprimido, tá? Esse cara aqui vai guardar qual que foi o resultado final da compressão. Quantos bytes ficaram depois da compressão. Esse cara aqui é um ponteiro para o vetor que eu vou guardar os dados. Não, que eu vou guardar. Eita! Vamos voltar. 200 passos aqui. Esse cara é os dados que eu quero comprimir. Esse cara vai guardar qual que é o tamanho depois da compressão. Esse cara vai guardar, esse cara aqui são os dados que eu estou comprimindo. Dados que eu quero comprimir, quantos bytes vão ficar, dados que eu estou comprimindo, qual que é o tamanho dos dados sem compressão e o nível de compressão. Pronto, agora eu consegui falar. Se isso aqui for diferente, dizer ok, deu erro na hora de comprimir os dados. Deu alguma coisa na hora de comprimir os dados, deu erro. Eu vou retornar o CS, que é esse cara aqui que ele retorna, ele começa com o upper bound, tá? O valor inicial dele tem que ser o limite superior da compressão, e ele retorna o valor exato depois da compressão, tá? Então, o que está acontecendo aqui então? Como ele retorna o valor exato depois da compressão, eu guardo o valor do bloco, aquele bloco i foi comprimido e o tamanho dele foi, sei lá, 10 bytes, 20 bytes, tá? Então eu estou fazendo isso, e aí, gente, eu ando nesse data to compress, ou seja, eu já comprimi tantos bytes. Eu já comprimi, que é o tamanho do bloco, né? Eu já comprimi tantos bytes. Então eu vou andar no ponteiro. Então agora esse cara aqui, gente, começa no início do ponteiro, só que eu vou comprimir só um tanto, que é esse local compressed, uncompressed data size, que é o tamanho de um bloco. Eu vou comprimir só um tanto desse ponteiro. Não vou comprimir o buffer todo. Eu vou comprimir só isso aqui dele. Então eu ando no ponteiro, tá? Que é o data to compress. Eu ando nesse ponto, esse cara que está guardando todos os blocos em sequência que foram comprimidos. Então, eu pego qual que é o tamanho que retornou essa função. Olha, seu bloco comprimiu 10 bytes. Então, eu vou andar 10 bytes nesse ponteiro, que eu vou passar ele de novo aqui. Agora, ele vai guardar a partir daquela posição que eu andei. E aqui é o tamanho total depois de comprimido. Tá? Gente, não é tão trivial assim, eu sei. Tem que ler com calma, tem que entender tudo isso, mas... tem muita aritmética de ponteiro aqui, mas é que é estritamente necessário. Não dá para fazer isso de forma diferente, tá? Eu estou pegando um buffer, sei lá, um buffer gigante. Vamos supor que tenha 10 blocos de 128 bytes naquele buffer. Então eu faço assim, olha, comprime 128 bytes aqui para mim. Aí ele vai comprimir e vai guardar no buffer de destino. E aí no buffer de destino, esses 128 bytes viraram 10. Então ele vai guardar no buffer de destino. Aí eu fiz o seguinte... Andei para frente nesse ponteiro do buffer original. Olha, agora você comprime esses outros 128 bytes. Na hora de guardar, você guarda 10 bytes para frente no buffer de destino. Tá? Porque você usou 10 bytes já, você vai andar, que é isso aqui que eu estou fazendo.
eu estou andando no buffer original um bloco e estou andando no buffer de destino quantos bytes foram usados para comprimir um bloco. Tá? Isso aqui é só o dado o tamanho total depois da compressão. Então, é isso. Tá? Isso tudo, como eu falei, isso aqui eu demorei para implementar na época, né, pensar nisso tudo, para poder implementar o formato VTU, né, que é um formato VTK comprimido. E aí eu consegui usar ele aqui mais fácil, porque já está pronto. Tá? Então aqui eu calculo quantos blocos os meus pixels da imagem vão ser. Depois de comprimido, calculo o tamanho de cada bloco, blá blá blá. E aí eu estou salvando no meu formatinho lá. Beleza? Sim, não é fácil, não é trivial de entender. Tem que, né, exercitar tudo isso, porque é um negócio meio cascudo. Mas trabalhar com arquivos binários, independente da linguagem, você tem que entender algumas coisas de mais baixo nível, porque isso vai ter que fazer. Tá? As abstrações que a linguagem te dá podem te facilitar algumas coisas ou não. Tá? Mas eu tenho que entender um pouquinho de como as coisas estão organizadas ali. Tá? Então, tudo isso que eu fiz foi para poder criar um formato de imagem que tenha um cabeçalho e dados comprimidos em blocos na sua sequência. Então aqui eu consigo escrever uma imagem no meu formatinho. Tá? Agora, para eu ler a imagem no meu formato, eu tenho que fazer o contrário, né? Inverter. Eu tenho que ler o cabeçalho, ler os blocos, ler o tamanho de cada bloco, não sei o que, e descomprimir os dados que estão na imagem. Então aqui, né, eu leio a imagem toda, todo aquele boilerplate que a gente já faz. Leio a imagem toda com o mmap, tá? O char asterisco image data, que eu vou botar aqui. Aqui eu não chamei de string, image string, eu chamei de image data. Aqui eu leio o cabeçalho, né? Leio o cabeçalho, ando o tamanho do cabeçalho, pego a altura e a largura e ponho na imagem. Se não tiver alfa, o formato vai ser uncompressed R8, G8, B8. Se tiver alfa, vai ser uncompressed R8, G8, B8, alfa 8. Que a gente não faz aqui, só botei por completude. Tá? Qual que é o tamanho da imagem? Largura vezes altura, bits por pixel dividido por 8. Tá? Se eu tenho RGB, 8 bits cada pixel, são 24 bits, ou seja, 3 bytes cada pixel. Tá? Aloquei os dados da imagem. Se ela não for comprimida, pronto, eu dou um mancop do ponteiro que eu estou para o image data. Acabou. Fácil, simples e rápido. Tá? Não está comprimido. Eu só lembro que eu falei, né? A minha imagem não comprimida é o cabeçalho, pronto, os pixels. Se for comprimida, se não for comprimida, então, eu só leio ela, acabou, resolvi meu problema, li a minha imagem toda. Agora, se ela for comprimida, eu tenho um pouquinho mais de trabalho aqui. Tá? Aqui está o formato da imagem de novo. Então, eu já li o cabeçalho. Tá? Eu vou até tirar isso aqui porque eu já li o cabeçalho. Então,